Shalom para todos. Mais uma vez, comentando a Parashá da semana, Parashat Pinchas, Parashat Finéias. Nós estamos no livro de Números, no capítulo 25, versículo 10. A Parashat Pinchas, ela é a continuação do que aconteceu na Parashat Balak, na Parashat da semana passada. O que a gente lembra da Parashat Balak é que Balak contrata Bilam, o profeta não judeu, para amaldiçoar o povo judeu. E ao invés de amaldiçoar o povo judeu, ele abençoa, porque Deus falou para ele que não se pode abençoar, não se pode amaldiçoar o povo que eu abençoei. Só que uma coisa é uma pessoa de fora amaldiçoar e influenciar você a cometer erros. Outra coisa é você tomar essa influência de uma forma tão pesada e você começar a cometer erros. E foi justamente isso que aconteceu. Ele falou: eu, como profeta, que não tenho a permissão de Deus de amaldiçoar esse povo, eu não vou amaldiçoar esse povo, não posso amaldiçoar o povo de Israel. Só que os próprios israelitas podem amaldiçoar eles mesmos. Então o que aconteceu? Enviaram ali as moças bonitas, as donzelas moabitas, e os israelitas começaram a praticar toda sorte de sexo e cultos, e adoraram seus deuses. Ou seja, está falando que eles adoraram seus deuses e fizeram sexo com as moabitas. Isso também remete a uma coisa de culto pagão, que você adora aos deuses fazendo sexo. E isso trouxe uma praga para o povo de Israel, e morreram 24 mil israelitas. Isso foi a segunda parashá passada. E quando e a Torá relata, teve um homem que ele pegou uma mulher e levou para o acampamento, e lá ele fez as coisas que ele tinha que fazer com essa mulher, na frente de Moisés, na frente de Eleazar o Cohen, na frente de toda a congregação de Israel. Ele falou: eu sou um príncipe de uma das tribos de Israel, e eu vou pegar essa mulher e vou realmente fazer o que eu quero. E Pinchas, ele pega uma lança, entra na tenda naquele casal que estava fazendo ali um ato sexual, e ele mata. Uma lança só, ele fura uma pessoa e outra pessoa. Estavam juntos, né? Então transpassam as duas pessoas. E aí acabou a praga que tinha sobre Israel. Esse é o final da Parashá da semana passada, no capítulo 25, e versículo mais ou menos 7. Tá bom? Agora nós estamos no Números 25, versículo 10, a nossa própria Parashá. Vai da Bela Adonai Moshe Lemor, e Deus disse para Moisés, falando: Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Pinchas, o filho de Elazar, filho do Aaron, o sacerdote, Eshiv et Hamati, ele apazigou a minha ira, me'al bnei Israel, sobre os filhos de Israel, Bekino et Kinati, ele pegou a sua raiva e pegou a minha raiva e transformou como a minha raiva dentro dele. Ele não amenizou a minha fúria contra os filhos de Israel. Versículo 12.
Então, Deus fala, por isso, pelo acontecimento que ele fez, eu vou enviar para ele, vou fazer uma aliança de paz sobre ele. Versículo 13. Ve'aita lo lezaro acharav berit keonat olam. Iam fazer com ele uma aliança de paz, e essa vai ser para ele e para os seus descendentes, uma aliança do sacerdócio. Porque ele, ele sentiu ciúmes, ele sentiu fúria, ele sentiu a fúria de Deus, e por causa disso foram perdoados, foram expiados os pecados dos filhos de Israel. Até então, a Torá, ela não falou o nome do príncipe e o nome da princesa que cometeram os atos de libertinagem proibidos. Só agora a Torá vai contar quem que foi que morreu. Até então a Torá não estava preocupada com quem que morreu. A Torá estava preocupada com esse homem, filho de Elazar, que era o sacerdote da época, neto de Aaron, então ele era sobrinho neto de Moisés. Ele, na sua raiva, na sua fúria, ele pegou a fúria de Deus, colocou nele, eu vou matar esses dois porque eles estão fazendo uma coisa errada aqui no acampamento. Os sábios, eles comentam o seguinte: por que a Parashá Pinhas também começa com uma genealogia? Vocês lembram que a Parashá Coré, que ele se rebelou contra Moisés, também começou com uma genealogia? Korah, filho de Keat, como que é o nome dele? Enfim, tem lá a genealogia. Também era Levi. E aqui ele fala Pinhas, filho de Elazar, que é filho de Aaron, o sacerdote. Porque ele viu que Zimri era o nome do príncipe da tribo de Shimon, estava com Cosbi, que era a princesa, uma princesa moabita, midianita, moabita também tem isso. Ele matou ela porque era proibido casar, não falei? Proibido casar com moças moabitas ou não judias. Os sábios, os comentaristas, eles dizem o seguinte: por que a Parashá começa com uma genealogia de Elazar, de Pinhas? Pinhas, quando matou esse casal, começou a ter uma conversa, uma fofoca. Falou o seguinte: é óbvio que ele matou, porque ele tem dentro dele uma negatividade muito grande, porque o Pinhas, ele era neto de Aaron, mas também ele era neto de Itro, sogro de Moisés, que era sacerdote pagão. Então eles falam o seguinte: se o vô dele, um sacerdote pagão, um sacerdote que adora as estrelas, calma aí, então essa fúria de dentro dele veio porque ele não é 100% judeu. Por isso que a Torá, ela se dedica o começo da Parashá para falar Pinhas é filho de Elazar, que é filho de Aaron. Tudo bem que o seu avô materno é Itro, sacerdote pagão, mas o seu avô paterno é sacerdote de Deus de Israel. Outra pergunta que os sábios falam:
Por que Moisés ficou calado? Diante de tudo isso, Moisés ficou calado. Moisés só aparece depois da confusão, da briga, do assassinato desses dois. Moisés aparece e fala o seguinte, não fala nada, e fala assim, Deus falou que agora Pinhas vai receber o prêmio porque ele matou Zimri e Cosbi. Conta o Midrash, os sábios contam pra gente, que quando Zimri pegou Cosbi para fazer ali os atos sexuais, Moisés estava ali do lado da tenda. Moisés falou, é proibido. E Zimri falou, uala, quem está falando que é proibido? Você, Moisés, se casou com Tzipora, com uma mulher não judia. E Moisés ficou calado. Moisés ficou com tanta vergonha. Tipo, como que eu sou um líder? Que eu ensino o que não pode fazer, entendeu? E eu casei também com uma mulher não judia. Sábios contam isso. Ok, voltando. Então Deus ele dá um prêmio para Pinhas, porque ele matou ali Cosbi e Zimri e acabou a praga de Israel. E vai continuar a Parashá, essa primeira porção da Parashá, sobre que você tem que ir lá destruir os midianitas, que eles estão fazendo vocês pecarem, e lembram das histórias, a gente está no versículo 18, lembre da história de Cosbi e do Zimri, tá bom? Aí ele vai falar o seguinte, agora vocês vão contar, vou fazer uma nova contagem, porque depois que o pessoal morreu, 24 mil pessoas morreram, tem que se fazer uma nova contagem para ver quantas pessoas tem no arraial de Israel, né? Isso aqui é a porção primeira. Eu vou passar para a porção 4 da Parashá. Toda Parashá tem 7 porções e 7 partes. E eu sempre leio aqui a primeira parte. Só que dessa vez eu quero também ler a quarta parte, que é a Aliyah Revit, a quarta Aliyah, que é de um assunto muito importante. Na verdade, 2 assuntos importantes. Que está... Esse livro aqui ele não tem muito bem não é muito... Tem escrito as partes, mas é pequenininho. 4. Ok, passei. Lechaim. Shirishi. Essa porção, a propósito que eu estou procurando a quarta parte, na quinta parte, falar sobre os sacrifícios do dia novo, primeiro dia do mês. Todo primeiro dia do mês você tinha que fazer um sacrifício. Tem lá as festas também, o que você tem que entregar de sacrifício para Deus nas festas judaicas. Tem toda ali uma relação da festa e o sacrifício que tinha que ser feito. Nós estamos agora no capítulo 27. 27, no versículo 6. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Tudo que Deus vai falar para Moisés acontece isso. Deus falou para Moisés para dizer, dizendo: Ken benot selofchad dovrot naton titen lahem achuzat nachala betoch achei aviem vevot nachalat aviem lahem. Aqui é uma história muito interessante, porque Deus, ou Moisés, ou os dois, ou Moisés, Ish Elohim, Moisés, o homem Deus, como diz o Salmo, Moisés talvez seria um semideus, é uma questão mística, tá bom? Ele via Deus, está escrito que ninguém que vê a Deus pode viver, e Moisés viveu, depois que ele viu a Deus, quando Deus passou ali pela fresta, né? Interessante isso.
Tá escrito no Salmo, Moshe Ish Elohim, Moisés, homem de Deus, ou você pode traduzir homem Deus, um semideus talvez. Interessante isso. Ok. Aqui é do capítulo 27, versículo 7, é interessante, que é o seguinte, Deus falou para Moisés que toda a herança tinha que ser dada para os homens. A gente sabe que no mundo antigo, até hoje, se hoje está desse jeito, imagina no mundo antigo, as mulheres não tinham direito a quase nada. Então ali, o homem morria, e se ele tivesse filhos homens, a herança passaria para os filhos homens. Se ele não tivesse filhos homens, passaria para os seus irmãos. Depois para as pessoas próximas, para os homens próximos da sua família. Ou seja, um cunhado, um genro, um cunhado ali. Só que nessa questão, o Tzlofchad, ele morreu e não deixou filhos homens, só filhas. E elas não tinham direito na herança. E elas, como mulheres guerreiras, elas chegaram e falaram assim, Moisés, desculpa aí, tá errado. Eu acho que a grande mudança numa lei da Torá aconteceu nessa hora. Que as mulheres, elas vieram, as filhas de Tzlofchad, elas vieram e peitaram justamente Moisés, porque o pai delas tinha morrido e elas não tinham direito da herança. Como assim eu não tenho direito à herança? Eu trabalhei com meu pai, eu conheço aqui tudo e eu não tenho direito à herança. Vai dar para um homem qualquer que a gente nem conhece e eu vou ficar à míngua? Era isso. Então Moisés foi lá, rezou, e Deus falou, faça como elas disseram. Então ali mudou a lei. Nessa hora quando muda a lei. Então se ele não tiver filhas, ou nem filhos, se for um homem solteiro, ou que por acaso morreram, então aí sim você pode dar transmitir a sua herança para as pessoas próximas, ou seja, parente próximo, etc. Mas você vê como que a Torá, ela é flexível com muitas coisas que hoje nós somos menos flexíveis. E é isso. Que a gente tenha o enfrentamento das filhas de Tzlofchad, entendeu? Olha que interessante, agora subiu uma coisa para mim muito interessante. Por mais que Pinchas, o Finéias, ele matou ali as duas pessoas, ele estava num momento de raiva. Tudo bem que ele conseguiu um prêmio de Deus, que ele vai ser sacerdote. Só que no momento da raiva, a gente tem que contar até 10, respirar e não fazer nada no momento da raiva. É difícil? É difícil. Mas tem que tentar fazer esse exercício de não ter raiva. Agora, essas filhas de Tzlofchad, elas chegaram, tudo bem. Assim, olha, tá errado. A gente também merece a herança do nosso pai. E você vai ver aí com Deus, fala com Deus lá e ver o que ele fala. E Deus falou, não, tudo bem, tem que fazer de acordo com essas filhas, com as meninas falaram. Então são duas questões, uma questão da raiva e uma de ter os seus direitos. Interessante. Juntando, eu acho que você lutar pelos seus direitos é muito louvável. Elas receberam realmente ali a herança. Agora, no momento de raiva, que você faz uma coisa, justiça com as suas próprias mãos, por mais que ele recebeu ali de Deus um prêmio, os sábios falam que ele não poderia ser tão ciumento na questão de pegar a raiva de Deus, que Deus estava com raiva nesse momento, e fazer justiça com suas próprias mãos. Será? Essa é a paraxá da semana. Leiam a paraxá Bamidbar Kaf Rei, números 25, a partir do versículo 10 até... Vamos ver até onde.
Essa paraxá é grande. Até o 30. Até o capítulo 30. Versículo 39. Tá bom? Tenha um Shabbat Shalom abençoado. Nós tenhamos boas notícias sempre. E que haja paz em Israel e no mundo. Amém.